de resistir contra os desmandos e os crimes da ditadura militar que se implantava naquele momento do nosso país. Eu mesmo entrei na universidade em 1965, já na ditadura militar, e em 1968 eu tive a honra de presidir o Centro Acadêmico Cláudio Bevilacqua da Faculdade de Direito, e ali liderar os grandes momentos, as grandes resistências que fizemos a ditadura militar naquele ano de 1968, que terminou com o ato institucional número 5, que fechou os diretórios, todos os diretórios, inclusive o nosso da Faculdade de Direito. Naquele momento, meus companheiros, naquele momento, estudantes dessa universidade, ao ir para as praças públicas, ao nos dirigirmos nas nossas passeadas, nós já não podíamos fazer como vocês fazem hoje, cantando, alegres. Nós íamos para as passeadas enfrentar uma polícia da ditadura, nós íamos sem saber se voltávamos vivos, se iríamos ser presos, ou se íamos depois parar no hospital por algum motivo, por uma bala ou uma cacetetada, ou o que seja. Então foram tempos muito difíceis. E com o ato institucional número 5, nós, toda a liderança dessa universidade, praticamente todo mundo teve que ir para a clandestinidade e sobreviver da forma como pudesse. Só que nós, que já tínhamos sido presos em Ibiúna, no Congresso de Ibiúna, por volta de setembro de 68, depois daquele dia, 10 estudantes dessa universidade tiveram prisão preventiva decretada pela Auditoria Militar de São Paulo, porque no Congresso da UNE gerou um processo penal militar lá na Auditoria Militar de São Paulo, e era a auditoria daqueles 800 estudantes que fomos presos, decretou prisão preventiva de 70 e 10 era do estado do Ceará. Eu era um deles, porque era uma das principais lideranças dessa universidade, presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito. Então nós tivemos prisão preventiva já ainda na universidade. E por conta disso, o reitor da época, o reitor Leite, cassou a matrícula desses 10 estudantes. 3 eram da Faculdade de Direito, os companheiros Arlindo Soares, Pedro Albuquerque e eu. Então nós tivemos prisão preventiva e cassação da matrícula antes do AI-5. Então veio o AI-5 e depois todo o processo de expulsão da nossa universidade. E nós fomos para a clandestinidade, para a luta contra a ditadura. Alguns foram para a guerrilha, outros foram para a guerrilha urbana, rural, outros fizeram outro tipo de movimento. E todos, de alguma forma, ou fomos presos, ou fomos exilados, ou de uma forma fomos punidos. Eu mesmo passei 11 anos entre prisão e clandestinidade política desse país. Voltei para o meu estado anistiado. E hoje, na condição de juiz do trabalho aposentado, falo aqui com muita honra, em nome da Associação de Juízes para a Democracia. Em nome da Associação de Juízes para a Democracia. E também creio que posso me referir ao movimento dos juristas para a democracia, que se instalou também no Ceará agora, nesse momento. São jovens advogados e advogadas que estão desautorizando a OAB oficial, que criminosamente foi lá em Brasília e também protocolizou o pedido de impeachment da presidente Dilma. O pedido de impeachment, que é uma vergonha, é uma pouca vergonha, é um aprendizado de criminalidade desse país, que não se pode admitir que uma presidente eleita legitimamente pelo voto disputado nas urnas possa vir a ser afastada do seu mandato por um conluio jurídico, político e midiático, sabendo todos nós o que é que significa afastar a presidente Dilma. Afastar a presidente Dilma e colocar no governo o tema ou quem quer que seja, na verdade, é dar para a grande burguesia as condições que eles pretendem para basicamente três coisas. Primeiro, revogar os direitos trabalhistas.
Isso não sou quem está dizendo. O PMDB apresentou recentemente um plano chamado Ponte para o Futuro. Essa Ponte para o Futuro, o comentarista aqui do Brasil disse o seguinte: nem o FMI tinha coragem de apresentar um plano desse. Entreguista do começo ao fim, retirando conquistas sociais e direitos trabalhistas da classe trabalhadora, justamente os mais sofridos. Esse é o primeiro objetivo desse plano. O segundo objetivo da alta burguesia, dos grandes capitalistas internacionais, é botar a mão no nosso pré-sal, uma riqueza de 40 trilhões de dólares, quase 150 trilhões de reais, que eles querem tomar a partir da mudança de governo, mudando as regras do pré-sal, acabando com o regime de concessão, acabando com o regime de partilha e voltando ao regime passado. Qual era o regime passado? Era na venda das nossas estatais, era na venda do nosso campo de petróleo. Isso nós não podemos aceitar. E o terceiro grande objetivo, um minuto só. O terceiro grande objetivo: tirar o Brasil dos BRICS, acabar com a articulação dos BRICS, que é uma articulação econômica que todo mundo sabe que rapidamente vai dominar o universo. Esse bloco americano, capitalista, dominado pelos Estados Unidos, está em franco declínio e em franco ascendimento. Está o BRICS, e retirar o Brasil dos BRICS é fundamental para o capitalismo internacional. De modo que, companheiros e companheiras, concluindo, sei que passei um pouco do tempo, mas acho que seria interessante, importante, passar para a juventude que a nossa geração não aceitou o golpe do militar. Nós fomos para a rua e lutamos das formas como foi possível. Daí que alguns companheiros não voltaram, como Beto Farias, como o Frei Tito e como a Jana e tantos outros. Outros foram para o exílio e também não voltaram. E de uma forma ou de outra, todos nós fomos presos, condenados, torturados e tudo mais. Então esse momento é importante e nós precisamos, o Brasil precisa da juventude. Mais do que nunca nesse momento, o Brasil precisa de vocês, companheiros e companheiras, e todos nós sabemos que a juventude não nega fogo. A juventude sabe fazer a hora e sabe que não vai haver golpe.